Aqui, gente, é o seguinte, quando uma igreja é feita, na sua grande maioria, ela tem um formato de cruz. Então vocês podem reparar que aqui o corredor central é a haste maior da cruz e onde nós estamos, que é a cúpula, é exatamente onde as hastes se encontram, que seria esse lado aqui das saídas, não é? Então nós temos vários formatos, né? Diferentes cruzes, mas sempre a igreja, claro, estou falando das antigas, as modernas, já tem uma outra arquitetura. Mas até o século XIX, elas imitam sempre o formato de uma cruz. Observem que os anjos, tá? Eles não estão cantando para nós, eles estão voltados para, ou digamos assim, o mundo transcendental, isto é, onde está Cristo, onde estão os santos, Deus, Nossa Senhora, não é? Então eles estão homenageando, cantando a presença dessas pessoas. E por que as igrejas eram bem altas? Porque a ideia era que a partir do momento que vocês entrassem numa catedral, vocês estivessem completamente desvinculados do mundo real. Vocês estariam na casa de Deus e quanto mais alto fosse o teto, mais próximos vocês estariam desse outro mundo que é além da morte. Então é por isso que as catedrais das igrejas são muito altas, mais do que qualquer outro edifício, tá bom? Então vocês têm aí, elas equivalem, por exemplo, na Europa, a edifícios de 6, 7 andares. Então geralmente é esse o mínimo de tamanho que elas têm. E quando elas foram construídas, nenhum prédio próximo poderia ser mais alto. Então até hoje se respeita essa lei, porque nada poderia parecer mais do que as catedrais, tá? Então é só a gente olhar numa foto de cidades europeias, a gente vê que a catedral está lá, linda, maravilhosa, imponente, no meio de tudo. E aqui só contar uma curiosidade para vocês, geralmente quando uma igreja é inaugurada, existe uma consagração. O que quer dizer essa consagração? Se escolhe algum objeto que tem uma importância para a igreja, se faz um buraquinho embaixo ali do altar, que a gente não vê porque depois se fecha, e dentro desse buraquinho, digamos assim, né, eles colocam alguma coisa importante. Existe uma igreja na cidade de Torino, na Itália, Turim, né, em português, e essa cidade ela tem apenas uma colina. Então é uma super planície e de repente tem lá no meio da cidade uma colina, chamada Superga. Eles resolveram fazer uma catedral, entre várias, né? Vocês sabem que Roma tem mais de 365 igrejas. Tanto é que a lenda diz que se eu quiser durante um ano, não é? Cada dia eu visito uma igreja diferente, né? Então vocês imaginem que Roma não é nem um terço de São Paulo e dentro daquela cidade que tem 5 milhões de habitantes tem 365 Nossa, igrejas ou mais. Cada esquina tem uma igreja. Cada esquina, né? Com várias coisas artísticas. E nessa catedral de Superga, que fica no alto dessa colina, o que eles colocaram como consagração? Restos do corpo de Santo Antônio, né? Então tem lá a língua, um pedaço de osso, né? Fios de cabelo, é uma coisa meio tétrica, né? Mas a igreja gosta muito disso, tá? Aqui eu não sei dizer para vocês o que tem, porque no Brasil acho que não tem mais nada. Mas as igrejas dizem que tem pedaço da cruz, né? E o pessoal brinca que de pedaço de cruz daria pra gente construir, sei lá, vários edifícios, né? Porque a cruz de Cristo, no fundo, nunca foi encontrada. Mas a igreja cria esses mitos, não é? E no caso dessa igreja tem uma curiosidade, principalmente para quem é corintiano. Porque nos anos 50 veio para o Brasil o time do Torino, que equivalia à seleção italiana. Quando esse avião, eles jogaram aqui na América do Sul, só perderam do Corinthians, e quando eles voltaram, não é, para a Itália, esse avião, a asa, a pontinha da asa, bateu no campanário, que é a Torre do Sino. O avião caiu, houve apenas 2 sobreviventes que ficaram completamente mutilados, então ficou uma história super famosa, porque foi um retorno trágico, né? E o que essa catedral fez? Até hoje, eles não mudaram a igreja. Então, quando as pessoas visitam essa catedral de Superga, elas podem ver ali no campanário a parte que ficou quebrada pela asa do avião. Então é como se ela tivesse raspado e ela formou assim um buraco na lateral, mas o campanário não caiu. Então eles, em homenagem a essas pessoas que morreram ali, né? Porque logo depois o avião caiu, claro, as pessoas podem ver como ficou, acho que foi
vocês olharem o púlpito, chama púlpito isso. Que mágico. A ideia é isso aí que você falou, é mágico. Gente, o seguinte, vocês estão vendo aqui, olha, alguns reflexos, não é? Do vidro colorido dos vitrais. E eu queria que vocês pensassem uma coisa. O vidro, quando ele começou a ser utilizado nas catedrais, ele era uma coisa caríssima. Os castelos eram fechados na janela com janelas de madeira e com tapete. Na verdade, o tapete era usado também na parede para conservar o calor. A igreja não só pagava por esse produto caríssimo, que era o vidro, como pagava muito mais para fazer esse vidro colorido. Então é como se fosse uma joia, como se fosse um diamante. Só a igreja tinha dinheiro para esse tipo de coisa. Esses daqui são muito simples, mas um dia, se vocês visitarem, por exemplo, Notre Dame, vocês vão perceber, e isso aparece nos livros, que os vitrais começam na altura da cabeça da pessoa. Então, da cabeça da pessoa até o fim da igreja, que é no mínimo 2 vezes de altura essa daqui, é só vitral. E qual era a ideia? Que, por exemplo, quando é que aqui o sol está batendo só lá em cima, não espalha muito. Mas quando você tem uma catedral com vários vitrais ao longo das paredes, é uma chuva de luzes coloridas, não é? E por quê? Para mostrar o quê? Que Deus é a luz na nossa vida, é uma metáfora. Tá? Então, quando o fiel entrasse na igreja, ele tinha que ficar realmente deslumbrado com tudo aquilo, porque ele encontraria uma série de coisas que ele não encontraria em nenhum outro lugar na sociedade. E qual era a ideia da igreja ao fazer tudo isso? Provar que ela não deveria ser contestada de nenhuma forma, porque estava lá o edifício mostrando o poder dessa igreja. E aí entra esse elemento arquitetônico, que é o púlpito. Cada um desses símbolos, aí vocês têm a pomba da paz, né? Ali Jesus Cristo, tem a águia, tem o leão, que são os símbolos dos 4 evangelistas. O padre, quando ele ia fazer o seu sermão, ele tinha que mostrar para o povo que ele estava acima das pessoas, porque ele era um representante de Deus na face da terra. Portanto, ele não poderia falar na mesma altura. O que ele fazia? Ele subia no púlpito. Então, quando ele estava de propósito neste lugar, acima das outras pessoas, ele estava encarnando a posição da igreja de ser superior a qualquer outra coisa que existisse na sociedade, até superior ao rei. Se vocês fossem da nobreza na Idade Média, os servos, né, trariam as poltronas de casa, porque na igreja não havia bancos, colocariam as poltronas e as cadeiras aqui na frente e vocês ficariam bem pertinho do padre. Infelizmente, se vocês fossem da plebe, vocês ficariam lá no fundo, separados e o tempo todo em pé. A missa era em latim, demorava de 2 a 3 horas, então imaginem a penitência, não é? Principalmente para quem ficava a pé e ficava em pé. Outra coisa, os padres e a nobreza não queriam sentir o cheirinho de suor dos pobres, não é? Então faziam o quê? Vocês já viram o incenso, não é? Que eles geralmente colocam uma folha que se chama mirra ou eucalipto, pode ser, e o coroinha ia balançando esse turíbulo com aquele incenso espalhando. Por quê? Porque eles não queriam sentir o mau cheiro dos peregrinos e dos pobres, tá? Então não tinha nada a ver com dar um efeito perfumadinho na cerimônia. Era mesmo para não sentir o cheiro de odor, que vocês sabem que os europeus não são chegados a banho, muito menos no inverno, né? E uma curiosidade, quando um europeu desejava fazer uma peregrinação a Roma, mas ele não tinha dinheiro para ir,